Nesse vídeo eu vou falar sobre pancreatite aguda, falar sobre esses tópicos que estão descritos aí na tela, dando ênfase no entendimento da doença e os cuidados de enfermagem. Para esse vídeo, a minha referência é a guia da Sociedade Americana de Gastroenterologia sobre manejo da pancreatite do ano de 2024. Então, antes de falar desses tópicos em si, só apresentar aqui a questão do pâncreas. Essa glândula, está aqui nesse desenho em amarelo, é uma glândula de aproximadamente 12 centímetros. Anatomicamente, ela fica na região abdominal, retroperitonealmente à esquerda. Tá? O pâncreas, histologicamente, ele é dividido em dois grupos de células. Tem os acinos pancreáticos e tem as ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans, elas vão produzir hormônios que são jogados diretamente na corrente sanguínea, né? Somatostatina, glucagon e insulina. E aí tem a ver com diabetes, por exemplo. Tá? No caso do pâncreas exócrino, que é esse o tema desse vídeo, ele tem o que é chamado, eu fiz esse desenho aqui, de acinos pancreáticos. Tá? Esses acinos pancreáticos, eles produzem proenzimas digestivas. Tá? São três: tripsina, amilase e lipase. Tá? Então, se fala que o pâncreas exócrino é o tal, porque ele produz T de tripsina, A de amilase, L de lipase. São proenzimas produzidas no pâncreas e eles vão ser jogados fora do pâncreas através desse ducto pancreático aqui em verde. Ó. Esse ducto pancreático desemboca aqui, ó, no intestino, no que é chamado esfíncter de Oddi, e aí participa no processo de digestão, principalmente aí de proteínas, ok? Então, qual que é a definição de pancreatite? É uma inflamação do pâncreas que tem a ver com a ativação dessas enzimas, dessas proenzimas pancreáticas aqui, tripsina, amilase e lipase, no próprio pâncreas, tá? Então, o normal é elas se ativarem no intestino. O intestino tem células que ativam essas proenzimas. No caso da pancreatite, ela é ativada, essas proenzimas, dentro do próprio pâncreas e aí causam problemas ali. Pode causar uma inflamação, né, que leva até coleção de líquidos ali nesse pâncreas, até necrose dele, tá, ok? E essa pancreatite, ela é dividida em leve, moderada e grave. Quais são os sinais e sintomas? Esse paciente tem bastante dor abdominal, náuseas e vômitos, é o clássico aí da pancreatite. Em casos graves, pode aparecer ali hematomas, manchas arroxeadas, azuladas, ou periumbilical ou nos flancos. Isso é chamado de sinal de Cullen ou sinal de Gray-Tanner. Tá? Não sei se a pronúncia é certa, mas é mais ou menos isso. Tá? Esses sinais e sintomas é bem inespecífico, né? Porque muitas outras patologias, aí, principalmente gastrointestinal, também causam dor abdominal, náuseas e vômitos. Então o médico vai pedir aqui no diagnóstico alguns exames para poder diferenciar e fechar esse diagnóstico na pancreatite, tá, ok? Com relação às causas, são duas as principais, né? São cálculos biliares e alcoolismo. Cálculos biliares, aqui nesse desenho se entende melhor, ó, a gente tem aqui o ducto pancreático em verde, ó, como eu falei, ele desemboca aqui no esfíncter de Oddi, que fica no intestino. Aqui a gente tem as vias biliares, né, por onde desce a bile, que participa aí do processo da emulsificação de gordura. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre esses problemas de vias biliares. Muitas vezes se forma cálculos nesse trajeto, nessas vias biliares. E quando o cálculo ele obstrói aqui embaixo, ó, ele vai impedir a drenagem dessas proenzimas pancreáticas para o intestino e vai fazer com que essas proenzimas sejam ativadas dentro do próprio pâncreas. E aí causa muito problemas, causa pancreatite, né? Como eu falei, pode causar coleção, líquidos aí dentro desse pâncreas, até em casos mais graves, necrose dessas áreas pancreáticas, ok? Então, cálculos de vias biliares, elas são é o principal fator
de causar pancreatite, tá? Esses cálculos aqui, só para saber, eles são tratados, né, resolvidos quando possível através da CPRE, tá? Um tipo de endoscopia e que se retira esse cálculo aí, principalmente quando ele é pequeno, e aí consegue desobstruir e de forma minimamente invasiva para esse paciente, ok? Quando esse cálculo é muito grande, não dá para tirar pela CPRE, aí faz a cirurgia aberta, né? E aí é um pouco mais complexa e mais complicado isso. Então, e o alcoolismo, principalmente o alcoolismo crônico, tá? Ele causa lesão aqui nesses acinos pancreáticos, né? O álcool lesa, né? Causa problemas aqui nos acinos pancreáticos e ele libera de forma precipitada essas enzimas que se ativam, como eu falei, dentro do próprio pâncreas. Então são as duas principais causas, cálculos biliares e alcoolismo. Com relação ao diagnóstico, ele começa pelo quadro clínico, né? Então relaciona aí essa questão da dor abdominal, náuseas, vômitos, com alcoolismo, se busca aí cálculos de vias biliares, pede exame de laboratório e exame de imagem, tá? De laboratório se pede a amilase e a lipase, ou a lipase, tá? Amilase ou lipase. A diferença delas duas é que a lipase, ela fica por mais dias na corrente sanguínea. Então, para aquele paciente que teve essa dor abdominal e não foi para o hospital, ficou em casa tomando remédio há 6, 7 dias atrás, geralmente eles vão pedir a lipase porque ela ainda está elevada na corrente sanguínea. A amilase, ela se eleva e depois, mais rapidamente, em comparação com a lipase, ela desaparece, tá ok? Então, lipase geralmente é o que mais é pedido aí como exame de sangue. Com relação ao exame de imagem, geralmente eles pedem a tomografia, geralmente depois de umas 48 horas, quando ainda está em dúvida com relação ao diagnóstico, porque demora um pouco para aparecer mudanças estruturais nesse pâncreas, tá? Então a tomografia é a de escolha, mas aí tem esse período aí para se pedir, por conta de que no início ele não, em termos de imagem, não se causa alterações. Então, basicamente, ele fica com quadro clínico, exame físico, né, a história desse paciente e os exames de laboratório, amilase ou lipase. Com relação ao tratamento, né, já falei aqui, quando é por cálculos, né, uma via biliar está obstruída, se faz a CPRE, um tipo de endoscopia. Mas, quando é por alcoolismo, obviamente que teria que tratar o alcoolismo crônico, e esse paciente que chegou ali nesse pronto-socorro, o tratamento se baseia em 3 pilares, tá? A primeira é a questão da hidratação. Então se faz uma hidratação endovenosa, com bastante volume para esse paciente, tá? Se faz também o controle da dor. Geralmente esse paciente tem bastante dor abdominal, então a analgesia desse paciente vai desde anti-inflamatórios não esteroides até opioides fortes, né? Tratamentos com morfina, né? E a dieta o mais cedo possível. Há uns anos atrás, a pancreatite se ficava em jejum durante muito tempo, né? Então, hoje, depois de 24, 48 horas, esse paciente sem náusea, sem dor abdominal, com ruídos hidroaéreos presentes, já se inicia a dieta via oral para esse paciente, tá? Às vezes passa até sonda nasoenteral para poder alimentar esse paciente, tá? A vantagem dessa nutrição precoce é para evitar o que é chamado de translocação bacteriana. Esse paciente, se ficasse muitos dias de jejum, né, o intestino é um poço de bactéria para todo mundo. Então, quando não passa alimento ali para essas bactérias, elas acabam fazendo essa translocação, elas vão para outros locais, então saem ali da flora intestinal e acaba causando problemas, aí, infecções em outros órgãos, né? Lembrando que o pâncreas, toda essa região abdominal, tem um peritônio, que é uma espécie de uma esponja que recobre todos esses órgãos, e aí é muito vascularizado e qualquer infecção ali pode se disseminar para toda a região abdominal, tá?
Então, tratamento, hidratação, dor e dieta temprana, tá? Os antibióticos, geralmente, eles colocam só quando esse paciente tem uma infecção, né? Ou esse paciente já está com necrose de pâncreas, tá? Mas antibiótico profilático, geralmente, eles não colocam. E aqui, quais são os cuidados de enfermagem? Então, chegou esse paciente no pronto-socorro com pancreatite, o diagnóstico feito pelo médico, o que se faz? Primeiro, é a questão da meta 1, a identificação correta desse paciente, perguntar se ele tem jejum. Segundo, o ABCD da urgência e emergência. A, vias aéreas, ver se estão desobstruídas. B, ver a ventilação desse paciente, como é que está, o padrão respiratório. C, a circulação, a hemodinâmica, ver a perfusão periférica como está. E o D, o neurológico, a escala de Coma de Glasgow, tá? Terceiro, acesso venoso periférico, né? Como é uma emergência, 2, o mais calibroso possível, tá? Porque lembra que no tratamento desse paciente, ele recebe uma grande quantidade de líquidos endovenosos, então precisa um acesso calibroso. E aqui é importante o enfermeiro fazer a ausculta pulmonar desse paciente. Muitas vezes são pacientes idosos, cardiopatas, né? E aí pode ter um risco aí, tem um risco de ter um edema agudo de pulmão, dependendo da quantidade de líquido que ele recebe, né? Então se faz a ausculta pulmonar antes, né, e depois que ele recebeu essa grande quantidade de volume, tá? Quarto, que faz todo, obviamente, em sequência, tá? Vou só elencando uma por uma aqui para que o entendimento fique melhor. Quarto é a questão do jejum inicial, né? Então, em 24, 48 horas, esse paciente fica em jejum. E aí a gente, depois desse período, avalia a questão de náuseas, vômitos desse paciente, a dor abdominal. É importante aqui o enfermeiro verificar os ruídos hidroaéreos, né? Estão presentes. E aí, se estiver tudo bem, esse paciente já começa a alimentação via oral, tá? Quinto, nessa situação de emergência, é o controle da dor dele, tá? Esse paciente vem com bastante dor, então é importante aplicar a escala de dor, fazer as analgesias, né? E reavaliar esse paciente para ver se está aliviando a dor dele, tá ok? Então essas são as principais ações de enfermagem com relação ao tratamento inicial desse paciente com pancreatite aguda.